Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E hoje eu trago para você, na nossa série Radar, os números que foram divulgados pelas indústrias home, ou home indústrias, né? Depende a critério de cada um, relativos ao seu primeiro trimestre de 2001. Se esse assunto te interessa, aguarda um minutinho, segura a introdução, já voltamos com o vídeo. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui ora sejam citados. Bom, então, após o fechamento do mercado de hoje, dia 28/4, a Indústrias Home divulgou os seus números do primeiro trimestre de 2021, que vieram um pouco abaixo dos números do quarto trimestre de 2020, mas ainda em linha com o mercado. Bom, então vamos lá. Bom, destaques: o EBITDA ajustado do primeiro trimestre de 2021 foi de 35,4 milhões, com uma alta de 149% em relação ao primeiro trimestre de 2020, tá? A maioria dos valores que eu colocar vai ser sempre levando em consideração o trimestre referente ao, ou equivalente, né, ao trimestre do resultado anterior em mesmo período. A entrada de pedidos de 408,2 milhões no primeiro trimestre foi superior em 117,8% em relação também ao primeiro trimestre de 2020. A carteira de pedidos alcançou um total de 708 milhões no final do primeiro trimestre de 2021, com um crescimento de 85,5% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Ele trouxe como destaque também receita operacional líquida consolidada, com aumento no primeiro trimestre de 2021, atingindo 222,6 milhões, um crescimento de 34,2% em relação ao primeiro trimestre de 2020, com maior volume de faturamento e com controle eficaz de custos e despesas. O EBITDA ajustado no primeiro trimestre de 2021 apresentou um crescimento de 149% em relação ao obtido no primeiro trimestre de 2020. Lembrando também, né, fazendo uma ressalva, que o primeiro trimestre de 2020 foi aquele que aconteceu toda essa sequência de eventos, né, que ainda não se findaram, inclusive relativo à pandemia, restrições e uma série de outras coisas. Então, os números são reais, porém, se fosse num ambiente, imagino eu, né, sem todo esse acontecimento, esses números seriam bem menores, tá? Na unidade de máquinas home, a receita operacional líquida no primeiro trimestre de 2021 apresentou um crescimento de 59,9% em relação ao primeiro trimestre de 2020, decorrente da retomada dos pedidos a partir de junho de 2020. Ou seja, eles só começaram ela só começou realmente a trabalhar, vamos colocar assim, né, a partir de junho, que foi quando algumas coisas começaram a voltar à normalidade. A evolução da receita aliada ao controle efetivo das despesas operacionais resultou em uma expansão da margem operacional, que nesse período de comparação cresceu 11,9 pontos percentuais. Tem que destacar também que, mesmo com toda a dificuldade, tudo que aconteceu durante o ano de 2020, a empresa conseguiu se manter bem firme em relação, vamos dizer assim, aos números em si, tanto como suas receitas e despesas operacionais principalmente, né? Ao contrário de algumas outras do setor que passaram por uma certa dificuldade. A unidade de fundidos e usinados no primeiro trimestre de 2021 alcançou um crescimento de 65,2% na receita operacional líquida em relação ao primeiro trimestre de 2020, com continuidade nas entregas de peças de grande porte e da retomada dos demais segmentos, com a margem operacional apresentando um crescimento de 10,6 pontos percentuais, reflexo do maior volume de produção e da evolução da eficiência. Continuando, os destaques: a entrada de pedido da unidade de máquinas home no
primeiro trimestre de 2021 apresentou um crescimento de 150,2% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020, reflexo do ambiente muito favorável aos investimentos da tecnologia e de nossos produtos com novas alternativas de negócio, como, por exemplo, a alocação de máquinas, que foi um implemento que a empresa iniciou no finalzinho de 2019 para o ano de 2020. A entrada de pedidos de unidades de fundidos e usinados no primeiro trimestre de 2021 apresentou um crescimento de 70,1% quando comparado também ao primeiro trimestre de 2020, reflexo das peças de grande porte do setor de energia principalmente. A entrada de pedido da unidade Burkhardt, eu nunca consigo falar esse nome, Burkhardt e Weber, no primeiro trimestre de 2021 atingiu 53,3 milhões, um crescimento de 165,2% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020, reflexo principalmente da retomada de negócios, principalmente na China. Deixar aqui um adendo que essa unidade, principalmente na Europa, ela ainda está sofrendo muito mediante, vamos dizer assim, as restrições de alguns países, né, que fazem parte do pool, vamos dizer assim, de compradores, né, da Home. A carteira de pedidos total da companhia no final do primeiro trimestre de 2021 apresentou um crescimento de 85,5% em relação ao primeiro trimestre de 2020, ou seja, a empresa continua apresentando bons resultados. Bom, olhando os números, em geral, primeiro ele coloca primeiro em máquinas e depois em valor, né? O primeiro, olhando trimestre a trimestre, né? 2021, primeiro trimestre de 2020, primeiro trimestre de 2021. No primeiro trimestre de 2020, foram vendidas 164 unidades de máquinas Home, né? Quando no primeiro trimestre de 2021, 219, dado aquele aumento do incremento dos pedidos, principalmente. Já em relação às máquinas Weber, vou colocar só Weber para ficar mais fácil, né? No primeiro trimestre de 2020, em relação ao primeiro trimestre de 2021, não houve pedido. Lembrando que a maioria desses pedidos eles estão situados para o segundo semestre de 2021. Então vamos esperar um pouquinho para ver como é que vai se comportar essa unidade. Fundidos e usinados, né? Continuou com uma alta no primeiro trimestre, com a venda de 4.095, vamos dizer assim, unidades, ante agora uma venda de 5.083. E, respectivamente, olhando, vamos dizer assim, trimestre por trimestre, né, primeiro trimestre de 2021 a primeiro trimestre de 2020, houve um aumento nas máquinas Home de 33,5% e em fundidos e usinados de 41,8%. E, é claro, como não houve ainda, vamos dizer, o fechamento dos negócios das máquinas Weber, vamos dizer, uma redução de 100%. Olhando para a receita operacional líquida da empresa, ela saiu de 165,941 milhões no primeiro trimestre de 2020 para 222,630 milhões de 2021, um aumento de 34,2%. Porém, se fizermos isso olhando para o quarto trimestre de 2020, que foi o último trimestre do ano passado, foi uma redução de 38,3%. Por quê? Houve uma explosão muito grande, principalmente por motivo da indústria ter ficado parada nos primeiros 6 meses, né? Grande parte dos primeiros 6 meses do ano, e que resultou, vamos dizer, um aumento, né? de volatilidade do mercado industrial muito grande, principalmente nos últimos 3 meses do ano. Agora a gente tem que prestar muita atenção a duas situações atípicas, principalmente, vamos dizer assim, no setor industrial. Primeiro, no primeiro semestre de 2020, literalmente com a indústria parada, né? Uma retomada, vamos dizer assim, meio que atropelada no segundo semestre de 2020, né, que provocou para todos os efeitos uma demanda, né, muito grande das indústrias. Antes também a questão do ano de 2020 inteiro. Então eu ouso dizer que principalmente os dados, vamos dizer assim, colhidos entre o terceiro e quarto trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2020 em relação às variações de quarto trimestre de 2020 a primeiro trimestre de 2021 ou primeiro trimestre de 2020 para primeiro trimestre de 2021, vão haver distorções, vamos dizer assim bem fortes, porque
tivemos movimentos de mercado muito parado e movimento de explosão de mercado dando a retomada. Então os números, pode-se dizer que desse primeiro trimestre de 2021 vão ser números que, ao meu ver, em grande parte, vamos dizer assim, das empresas do mercado, elas vão vir bem distorcidas, tá? Então, olhando em relação ao lucro operacional da empresa, ela saiu de um lucro operacional de 4.714.000 no primeiro trimestre de 2021 para um lucro operacional no primeiro trimestre de 2021 de 25.375.000, uma melhora de fabulosos, né, 438%, como eu falei. Porém, tem essa questão toda de tudo que vem acontecendo no mundo, que está todo mundo antenado com isso, né? Olhando para o lucro operacional, EBIT, né? Saiu do EBIT de 5.669.000 para 25.375. Uma alta também de 347,6%. Porém, se a gente comparar, né, como eu falei, tem uma discrepância aí, tem uma divergência muito grande de números. Com o quarto trimestre de 2020, houve uma queda de 57,2%. O EBITDA, que no primeiro trimestre de 2020 foi de 13.271 e em 2021, no primeiro trimestre agora, foi de 35.429, um aumento de 167%, pensando no primeiro trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2020. Porém, se a gente olhar de novo, quarto trimestre de 2020 para 2021, a gente vai enxergar justamente essa questão do boom que houve nos primeiros, principalmente no último trimestre, né, do ano de 2020. E aí a gente vem desde ter, vamos dizer assim, 167% de, vamos dizer assim, de variação positiva, a gente tem uma variação negativa de menos 50,2%, para vocês verem como os números estão muito distorcidos. Eu acredito que esses números só vão passar a se estabilizar a partir do segundo semestre desse ano, porém é muito importante que a gente continue acompanhando os números das empresas. E como eu sempre digo, né, empresa que dá lucro não é prejuízo, independente do lucro ser grande ou pequeno. Bom, a margem EBITDA, que era de 8,6% no primeiro trimestre de 2020, passou a 15,9% no primeiro trimestre de 2021, porém já foi de 19,3% no quarto trimestre de 2020. Então, para vocês verem como é que está uma discrepância muito grande. Em relação aos investimentos da empresa, né? Os investimentos em 2020 foram de 6,316 milhões no primeiro trimestre, e no primeiro trimestre agora de 2021 já foram na casa de 18.310 milhões, um aumento para todo efeito de 189% e um aumento também em investimento em relação ao quarto trimestre de 2020. Bom, entrada de pedidos, né? Não vou bater muito nisso aqui, mas é importante a gente olhar a quantidade, a entrada de pedidos em valores para todos os efeitos, né? No primeiro trimestre de 2020 foram de 87.624 milhões e no primeiro trimestre de 2021 de 219.244 milhões. Porém, para vocês verem assim, como os números acabam ficando discrepantes, no quarto trimestre de 2020 a entrada foi de 208.471 milhões. Para todos os efeitos, o quarto trimestre de 2020 em entrada de máquinas de valor financeiro foi menor do que o primeiro trimestre de 2021. Isso dando uma variação de mais 5,2%, comparando o primeiro trimestre de 2021 ao quarto trimestre de 2020 e de 150,2% olhando trimestre a trimestre, 2020 a 2021. Aqui que fica o detalhe, ó, que lá atrás nós não tínhamos, para todos os efeitos, venda de máquina, né? Weber, né, em relação ao primeiro trimestre, porém houve a entrada de pedidos, não houve a venda de máquina, mas a entrada de pedidos, que somaram 53,517 milhões, tá? Vamos ver se dá para colocar aqui só para marcar um pouquinho mais, né? Aqui, ó, que lá apareceu zerado, mas aqui a gente tem um valor, que é o quê? Justamente as máquinas que estão com pretensão de entrega no segundo semestre de 2021. Porém, ainda menor do que o valor, né, pelo menos para esse semestre, do que o quarto trimestre de 2020, porém, mais uma vez, maior do que o primeiro trimestre de 2020. Ou seja, em relação ao quarto trimestre de 2020, nós temos a redução de 46,1%, porém, em relação ao primeiro trimestre de 2020 do ano passado, uma melhora de 165,2%. Fundidos e usinados, né, foi a grande virada na realidade, né?
que saiu de 79,616 milhões no primeiro trimestre de 2020 para 135,451 milhões no primeiro trimestre de 2021 e também um aumento significativo em relação ao quarto trimestre de 2020, que foi de 82,250 milhões. Resultado positivo, tanto olhando o quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, quanto trimestre a trimestre de 2020 para 2021. E aqui eu deixei grifado alguns pontos importantes, né? Na qual ele apresentou um incremento de 150,2% em relação a 2020, além das novas gerações de produtos e comentados anteriormente, né? Na subsidiária alemã, né, da BW, que é a Burkhardt Weber, né, houve um incremento na entrada de pedido de 165,2% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020, ou seja, entrada de pedidos, não venda como nós vemos, ou seja, entrega de máquina, demonstrando que a demanda por máquinas, principalmente no continente asiático, tem se recuperado de maneira consistente. Na unidade de fundidos e usados, apresentou no primeiro trimestre de 2021 uma entrada de pedidos da ordem de 70,1% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020. Isso tudo está aqui já, é só para a gente, vamos dizer assim, fixar um pouquinho mais. Agora, na carteira de pedidos, aí já é uma outra situação aqui, ó. Só deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, entrada de pedidos, tá? E aqui na carteira de pedidos. Houve um incremento, vamos dizer assim, trimestre a trimestre de 206,7%, saindo de 111,063 milhões no primeiro trimestre de 2021 para 340,662 milhões no primeiro trimestre de 2021. E em relação ao quarto trimestre de 2020, esse valor também foi positivo, que foi de 254, ponto, né, na realidade, 213 milhões no quarto trimestre de 2020. Ou seja, tanto na variação do trimestre anterior com o atual, quanto trimestre a trimestre anualizado, os valores foram positivos também. Nas máquinas BW, vou colocar BW para ficar mais fácil, né? Também houve um aumento de 47,2% olhando o quarto trimestre de 2020 em relação ao primeiro de 2021 e 13,3% quando olhando em comparação ao primeiro trimestre de 2021 ante ao primeiro trimestre de 2020. Fundidos e usinados também na mesma situação, não precisa nem marcar, já está bem evidente aqui, totalizando, né, uma variação positiva de mais 85,5%, tanto no anualizado trimestre a trimestre, quanto olhando o trimestre anterior para o trimestre atual. Pela receita operacional líquida, a receita operacional líquida registra pela companhia no primeiro trimestre atingiu 222,6 milhões, um montante 34,2% superior ao primeiro trimestre de 2020, né? E aqui tem os dados de destaque, né, para todos os efeitos, na qual no primeiro trimestre de 2020 as máquinas home apresentaram uma receita operacional de 82,503 milhões e já no primeiro trimestre de 2020 131,934 milhões, uma alta de 59,9%. As máquinas BW saíram de 36,707 para 13,516, uma redução de 63,2%. Lembrando que a receita não leva em consideração para todos os efeitos os pedidos, tá? Usinados e fundidos de 46 milhões,731 para 77 milhões,180, com uma alta de 65,2%. Interessante, como eu falei, a unidade de fundidos e usinados foi que apresentou, na realidade, uma das melhores performances da empresa. Normalmente, mesmo em relação ao quarto trimestre, ela apresentou as variações de resultado inferior. Tem um errinho aqui, não é meu, tá? É no próprio demonstrativo, que ele diz que a receita operacional líquida desta unidade atingiu 131,9
milhões no primeiro trimestre de 2021, apresentando um crescimento de 59,9. Esse valor que a gente achou aqui, ó, quando comparado com o primeiro trimestre, que seria de 2020, né? Reflexo da recuperação de volumes de pedidos a partir de junho de 2020. Bom, aqui no gráfico, né, a receita operacional líquida por região geográfica, a gente vai ver que há uma diferença bem significativa, né, quando nós olhamos para a receita operacional líquida no primeiro trimestre de 2020, que na região da Europa era da ordem de 32% e agora passou a 11%. Estados Unidos, 3%, era 4%, virou 4%, né, melhorou um pouquinho. Ásia, que era de 1%, não figurou, né, até o momento, e a América Latina passou a 3%, ou seja, mediante a dificuldade de retomada ainda da Europa, muitos países ainda fechados, lockdown e outras questões, a Europa, vamos dizer assim, ainda se mantém bem estática em relação à receita, né, por região da empresa, ou seja, por isso houve essa queda bem significativa. Bom, e ele coloca que o mercado doméstico vai expansar por 81% da receita consolidada da Home em 2021, 64%, e diferente de 64% no primeiro trimestre de 2020, considerando a receita obtida no mercado externo, que levou em conta as vendas realizadas pelas subsidiárias da Home no exterior na Alemanha, China, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, França, México e Espanha. E quase finalizando já a nossa live, né? Olhando o EBITDA e a margem EBITDA, né? Que em 2020, aí são alguns valores que a gente tem que olhar com muito cuidado, justamente aqui, né? O resultado líquido, porque para todo efeito houve uma redução na margem. No primeiro trimestre de 2020, a margem era de 40,817 e passou a 20,744, uma variação de menos 49,2%. Houve recuperação de imposto de renda e contribuição social no quarto trimestre, né? E tanto no terceiro. Depreciação e amortização saiu de 8,557 para 10,47, uma melhora, uma diferença de 17,5%. A margem EBITDA, no final das contas, né, levando em consideração os demais fatores, que no primeiro trimestre de 2021 era de 13.217.000, passou para 35.429.000, uma melhora de 167%, aquela que está lá no comecinho, né, nos destaques. Porém, em relação à variação, olhando o primeiro trimestre de 2021 em relação ao quarto trimestre de 2020, uma variação negativa de 50,2%, como eu falei, justamente pelo boom que houve, principalmente os últimos, né, 3 meses de 2020, com a retomada de alguns setores. A margem EBITDA, que era de 8% no primeiro trimestre de 2020, agora é de 15,9%. No primeiro trimestre de 2021, porém já foi de 19,7% no quarto trimestre de 2020. Ou seja, em relação trimestre a trimestre, uma melhora de 99%, porém olhando em relação ao trimestre anterior, uma redução de 19,3%. O EBITDA ajustado ficou na casa de 14.226.000 no primeiro trimestre de 2020, já no primeiro trimestre de 2021, 35.429.000, uma melhora de 149% em relação ao primeiro trimestre de 2020, porém uma piora em relação ao trimestre anterior, quarto trimestre de 2020, de 49%. E com isso, o EBITDA ajustado ficou mais ou menos na mesma ordem, né, da margem para todos os efeitos, ficou em 15,9%, uma melhora de 85,6%. Receita operacional final, né, da empresa da ordem de 222.630.000. Tem uma observação aqui, né, que no primeiro trimestre de 2020 e quarto trimestre de 2020,
ajustadas pelo impacto dos processos judiciais referentes ao Plano Verão e Eletrobras descritos ao longo deste relatório. O que ele quer dizer? Que nesse período aqui houve 2 não recorrentes, né, que impactaram para todos os efeitos em cima da receita. E se vocês olharem, né, para quem vem acompanhando, sabe que esses não recorrentes estão descritos lá nos documentos da empresa. Quem quiser olhar, só dá uma pulinha lá no RI, que tem, vamos dizer assim, nos fatos relevantes lá, a entrada desses valores. Bom, evolução da posição líquida da empresa. Que no primeiro trimestre do ano passado, na realidade no final, né, no dia 31 de dezembro de 2020, era de 110,949 milhões. Esse valor aqui de 98,835 foi em investimento, 64,807 foi pagamento de, vamos dizer assim, a bonificação, né, dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas, 18,3 em investimento em máquinas. Os demais aqui, sinceridade, eu não lembro, não gravei os valores exatos, né? Porém, encerramos o caixa do primeiro trimestre de 2021 com um caixa operacional da ordem de 47.359.000. Bom, investimento em estoque, tendo em vista que a carteira tem 38,9% maior no primeiro trimestre de 2021 quando comparado à carteira do quarto trimestre de 2020. Pagamento de juros sobre capital próprio declarados em dezembro de 2020 e pagos em janeiro de 2021. Foi justamente isso aqui, 64.807.000. Investimentos realizados no primeiro trimestre de 2021 destinados à manutenção produtiva, flexibilidade, compatibilidade das unidades de parque industrial e relativo aos novos negócios, foi esses 18 milhões aqui, e esse investimento em estoques foi esse aqui, 98.835.000. Bom, peguei esse gráfico aqui só para exemplificar, né, a performance da Home em relação ao Ibov, que performou, vamos dizer assim, em 12 meses para todos os efeitos, foi em 12, se não me engano, sim, em 26,4%, porém as ações, né, da Home 3 subiram 229,4%. Bom, e para fechar a nossa análise, né, a cotação de hoje, ou seja, na realidade de ontem, dia 27, no fechamento, a Home estava cotada a 36,87, com a valorização de 2,3%. O PL dela está em 17,51. O preço sobre valor patrimonial em 3,24. Dividend yield de 5,02% nos últimos 12 meses. Um crescimento de 13,6% nos últimos 5 anos. Uma valorização nos últimos 12 meses de 398,33%. E uma valorização nos últimos 30 dias de 46,2%. Bom, rapidinho, considerações à parte. Ainda a Home para mim continua sendo um bom investimento, né? Agora, se eu não estivesse, vamos dizer assim, entrado na empresa, né, não tivesse, vamos dizer, adquirido ações da empresa há um ano atrás, eu não sei se nesse momento eu, vamos dizer assim, me tornaria acionista da empresa. Isso para quem está chegando agora, está vendo pela primeira vez, vamos dizer assim, os números da empresa e essas coisas, né? Ou seja, a matemática é mais ou menos assim. Para quem já está, vamos dizer assim, no barco, segue o barco. Tudo aponta que a empresa ela tem ainda para onde crescer, né? Para quem está chegando agora, tem que analisar muito os números, os dados, os fundamentos da empresa e ver se nos patamares que a empresa se encontra hoje de valor, se vale a pena, vamos assim, aportar um valor e se tornar sócio da empresa. E mais uma vez, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber
as nossas notificações. Deixe seu like ou seu dislike também, não tem problema, mas eu sempre peço que, se você deixar o seu dislike, por favor, deixe nos comentários o que você não gostou, para que nós possamos estar cada vez melhorando a qualidade dos nossos vídeos. E como sempre, um muito obrigado a todos e bons investimentos.